Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em João capítulo 13, versículo do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz esperança, que nos fortalece, que nos ensina, que nos coloca no caminho daquilo que é a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, Jesus nos revela a vontade de Deus, nos revela o que Deus quer para cada um de nós. E graças ao bom Pai que nós temos no céu e a Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, essa palavra vem nos orientar. E aqui eu separei dois pontos para compartilhar com vocês. Uma é: o servo não está acima do seu Senhor. Ou seja, quem é o Senhor da nossa vida? Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo veio fazer aqui no mundo? Servir. Ele veio amar e servir, e dar a sua vida, a favor de cada um de nós. Se Ele é o Senhor da nossa vida, e aqui a Bíblia diz que o servo não é maior que o seu Senhor, o exemplo está dado. Jesus veio para servir. O que nós temos que fazer? Servir, amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Servir, cada um de nós servirmos cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos, servir a igreja, porque foi isso que Jesus veio fazer, servir. O servo não pode ser maior que o seu Senhor, e o nosso Senhor lavou os pés dos discípulos, mostrando a humildade em servir o irmão. E é isso, meus irmãos. E muitas das vezes eu e você, nós queremos ser servido, e não foi esse o exemplo que Jesus nos deu. Mas o mundo é assim. Mas aqueles que Jesus escolheu não pode ser como o mundo. Assim diz a palavra aqui, eu não falo de vós todos, eu conheço aquele que escolhi. Jesus não fala de vós todos, ele fala aquele que ele escolheu. E você, meu irmão, foi um escolhido por Deus, foi um escolhido de Jesus Cristo. Você não veio para ser servido, não. Eu não vim para ser servido. Eu sei que a vontade bate em nós. Eu sei que muitas das vezes a gente quer ser servido, mas não é isso que nosso Senhor deixou de exemplo. Não é isso que nosso Senhor ensinou. Ele veio servir. E aquele que ele escolheu, que é o servo, depois ele chama de amigo, também tem que fazer o mesmo. Servir os irmãos. É isso, meus irmãos. Você foi escolhido. Jesus fala por você. Ele não está falando pelo mundo, não. Ele está falando por você. Eu falo por aquele que eu escolhi, e ele escolheu você, escolheu a mim. Então nós devemos fazer o exemplo dele, servir, amar uns aos outros e adorar a Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, meus irmãos, aquele que recebe Jesus, aquele que recebe quem Jesus enviou, recebe Jesus. E aquele que recebe Jesus,
recebe o Pai que enviou. É isso, meus irmãos, não tem como cortar caminho. Não, vou até Deus. Não. Jesus está nos dando um exemplo aqui. Jesus está mostrando de como é as coisas. A palavra é clara, ela é detalhada para nós. Nós precisamos meditar ela para aprender e pedir discernimento de Deus para que nós possamos entender a vontade do Pai para cada um de nós. E aqui Jesus disse: aquele que eu enviei recebe a mim, e aquele que recebe a mim recebe o Pai. Então, meus irmãos, o caminho é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. É por Ele, meus irmãos. Não podemos cortar caminho. É por Ele, somente por Ele. E Ele nos envia a anunciar a boa nova do reino, a anunciar a palavra de Deus, para que cada um de nós possamos entender, receber uma palavra que nos fortalece na fé, que diante dessas tribulações, diante de tantas coisas que acontecem, né, a gente pode estar firme, posicionado na palavra de Deus, firmes e posicionado na fé que nós creiamos que é Jesus Cristo, na fé que nós confessamos que é Jesus, o nosso único verdadeiro Salvador. É através da palavra que vai fortalecer você, que vai fortalecer eu, que diante de tantas tribulações, de qualquer coisa que acontecer, nós estamos firmados na palavra de Deus. É isso, meus irmãos. A palavra vem para nos trazer nos fortalecer, nos trazer essa esperança de que nada que aconteça aqui no mundo, nesta terra, pode nos abalar, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Assim como Jesus falou: alegrai-vos, porque eu venci o mundo. Alegrai-vos. É em Cristo, meus irmãos. É em Cristo que nós vamos vencer. É em Cristo que nós vamos ter a verdadeira alegria em servir a Deus. Não importa o que acontecer, a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do alto. É essa alegria que Jesus quer que cada um de nós recebemos, entendeu? E não ficamos aí murmurando por tantas e tantas coisas que acontecem aí. Não, vamos nos apegar nesta palavra, apegar na fé que nós confessamos, que é Jesus Cristo. E essa é a alegria que vem do alto, vai contagiar você e a mim. E ninguém vai entender nada. Meu Deus, que alegria que aquelas pessoas transmitem. Por quê? Porque não vem de nós, vem de Jesus. Amém? Que nós, diante dessa palavra, nós confessamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, e pregamos e testemunhamos isso em vida, adoração em espírito e verdade a Deus Pai Todo-Poderoso, e que o Papai do Céu nos livre de todo o mal. Amém.